E também senhora Bruna Pantoja, gerente regional da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade. Senhoras e senhores, podem sentar-se. Vossa Excelência, deputado Fábio Figueiras, presidente desta sessão, está com a palavra para a abertura oficial. Bem, invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta a presente sessão solene sobre a conscientização do autismo em homenagem à doutora Amira Figueiras. E ficamos todos de pé para entoarmos juntos o hino nacional. Autista é essencial para promover inclusão, respeito e compreensão através da educação, campanhas sociais, promoção de direitos, apoio às famílias,
além do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que amplia ainda mais o debate e engajamento. Doutora Amira Consuelo de Melo Figueiras foi uma pediatra diferenciada e pioneira no diagnóstico e tratamento do transtorno do espectro autista no Pará e no Brasil. Ela dedicou sua carreira ao cuidado de crianças com TEA, deixando um legado duradouro no campo da medicina pediátrica, fundamental na criação de metodologias para diagnosticar e tratar mais de 20 mil pacientes autistas, enfatizando uma abordagem multidisciplinar. Suas contribuições se estenderam além da prática clínica. Ela também foi professora, defensora da saúde pública e líder em organizações pediátricas. Doutora Amira fundou o Espaço Terapêutico Arima, que continua a oferecer atendimento especializado para crianças e adolescentes com TEA. O protocolo geral deste parlamento está cumprido. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Fábio Figueiras. Bem, antes de mais nada, queria saudar todos aqui presentes, agradecer a presença de cada um, de cada uma. Essa sessão foi uma sessão proposta num dia de semana, pela manhã, e todas as pessoas que vieram a convite. Nós não nos preocupamos em trazer militância, muito mais nos preocupamos em trazer as pessoas que, de alguma forma, ou têm algum interesse e contribuem efetivamente à luta, à causa, ou então, de alguma forma, tem algum carinho, alguma consideração até pela homenageada, que, no caso, é minha mãe. A sessão de hoje a gente vai dividir ela em, basicamente, 2 etapas. A primeira etapa vão ser as falas, vamos passar a palavra para os membros daqui da mesa e, em seguida, nós vamos abrir, se alguém quiser fazer alguma contribuição, a gente poder abrir o microfone também para que as pessoas possam dar seu testemunho, dar sua colaboração com esse momento importante. Por fim, vamos entregar os diplomas em homenagem especial às pessoas que têm lutado e têm contribuído com essa causa da questão da conscientização ou do tratamento ou do acompanhamento ou até mesmo de pesquisadores, pessoas que têm algum tipo de envolvimento com o compromisso com a melhoria, nem que seja um pouco, da vida dessas pessoas. Eu inicio minha fala fazendo referência, inicialmente cumprimentando de forma especial meu pai, que está aqui, que viveu 50 anos casado com minha mãe. Eu acho que parece uma coincidência, mas é difícil até de explicar. Minha mãe dedicou a vida inteira, praticamente, pelo estudo. Desde quando se formou, ainda recém-formada, ela despertou o interesse na questão do desenvolvimento infantil, na questão de trabalhar e ajudar crianças ou pessoas, no caso criança, ela por ser pediatra, crianças que, de alguma forma, tivessem algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência. E nem todos são deficiências, às vezes é simplesmente uma dificuldade, como muitos terapeutas aqui sabem, que com uma boa orientação, com as terapias devidas, a gente consegue avançar e até superar essas dificuldades. E minha mãe, desde muito cedo, na carreira dela, ela enveredou por esse caminho e ela conta uma história, eu acho que em uma das palestras que eu participei com ela, ela lembrava de como tudo isso começou. O meu pai, eu acho que tem isso muito mais forte na memória que eu era bem criança e um vizinho nosso tinha uma dificuldade, um problema que ninguém conseguia identificar. E minha mãe, ainda em uma aula que ela ainda não era nem formada, em uma dessas aulas que ela estava recebendo, ela conseguiu identificar que os sintomas daquela criança que morava ao lado de casa eram muito parecidos com o que ela estava estudando. Então, ela voltou com o professor dela, se interessou no caso, começou a pesquisar um pouco mais sobre o caso, e era uma criança que já tinha passado por vários médicos e ninguém conseguia descobrir qual era o problema daquela criança, e minha mãe conseguiu diagnosticar, ela ainda acadêmica,
conseguiu diagnosticar uma criança que, a partir daquele momento, começou a tomar os medicamentos corretos, a fazer as terapias corretas, aquela criança desenvolveu muito. E eu acho que, nesse momento, foi um momento aí que despertou dentro dela essa satisfação de ter ajudado essa criança. Foi quando ela decidiu que realmente ela queria ser pediatra e ela queria ajudar crianças que precisassem do conhecimento dela para isso. E daí para frente foi uma grande e longa jornada. Muita gente me aborda na rua, no trabalho, em vários lugares, e a maioria das vezes das lembranças que as pessoas têm ou fazem da minha mãe são da doutora Mira como médica, como pediatra. Muitas pessoas, quando me abordam, falam: olha, a tua mãe foi quem diagnosticou meu filho. A tua mãe foi quem conversou conosco, quem acalmou meu coração, e foi ela que deu essa contribuição muito grande na vida da minha família. E eu queria fazer hoje um destaque não da doutora Mira como médica, mas a doutora Mira como pesquisadora. A doutora Mira foi uma médica pesquisadora, professora da UFPA, titular da cadeira de pediatria, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que ajudou a desenvolver terapias e pesquisas importantes nessa parte do desenvolvimento infantil. E hoje eu tenho absoluta certeza que um número que eu não consigo calcular, que eu acho que a gente não consegue nem calcular o número de crianças que são beneficiadas por esses estudos, por essas pesquisas que a minha mãe pôde fazer. Então, é um universo tão minúsculo de pessoas que chegam até a mim e me agradecem pela doutora Mira médica, comparado com a quantidade de crianças que, de alguma forma, ela interferiu de forma positiva na vida delas. Pessoas que talvez nem sonhem, pessoas que nem conheceram a minha mãe, que não ouviram nem falar da minha mãe, mas que, de alguma forma, o trabalho dela está lá para ajudar essas crianças. Num tempo onde um terreno completamente de mata virgem, que ninguém sabia praticamente nada sobre o autismo, terapias, às vezes até, de certa forma, se eu disser que para vocês que a gente tinha métodos primitivos, até terapias através de eletrochoques, ou mesmo de botar a criança de cabeça para baixo, e coisas bem brutais mesmo, que já se tentou de forma empírica a tentar um desenvolvimento nisso, e minha mãe pôde desbravar esse caminho e dizer: calma, não é bem por aí, vamos tentar um outro caminho aqui, e esses métodos ABA e outros métodos que são aplicados atualmente. Minha mãe teve uma participação muito grande, seja na aplicação, seja no desenvolvimento desses métodos. Então, quando eu peço uma audiência pública, não é pelo fato dela ser minha mãe, é pelo fato da pessoa, da contribuição que ela deu para essa causa do autismo. Então, durante muitos anos, eu acredito sim espero que um dia outras pessoas venham e contribuam até mais do que minha mãe pôde contribuir. Ela fez o melhor que ela podia fazer com as ferramentas que ela tinha da época. Então, conforme a sociedade vai desenvolvendo, as pesquisas vão desenvolvendo, a ciência vai desenvolvendo, eu tenho muita esperança que outras pessoas venham e deem contribuições até maiores do que a da minha mãe. Mas hoje, ainda em 2025, no estado do Pará, acredito que minha mãe, com certeza, ela está num grupo seleto de poucas pessoas que contribuíram tanto para essa questão aí do desenvolvimento infantil aqui no estado do Pará. Então, essa homenagem, a homenagem a ela é nesse sentido. Todo ano a gente faz uma sessão especial falando sobre a questão do autismo. Eu acho que a gente não pode deixar que essa luta seja uma moda, né? A gente não pode deixar que... E eu vi um depoimento recentemente na internet de uma mãe, um desabafo de uma mãe que dizia que elas só são lembradas no dia 2 de abril, que passa o dia 2 de abril e poucas pessoas lembram delas. Eu não sei se quem não lembra,
Eu sei que eu lembro. E todo mês de abril, sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui para fazer essa lembrança para a sociedade de que é importante as pessoas entenderem, e quero aqui destacar os avanços que nós tivemos. Eu lembro que a primeira caminhada sobre o Dia de Conscientização do Autismo, a primeira caminhada aconteceu em Ananindeua, aqui no Pará. Eu acho que o ano era 2009 ou 2010, eu não me recordo exatamente, e nós fizemos a primeira caminhada. Já tinha tido um movimento na Praça da República, que tinham se concentrado lá, mas caminhada a gente conseguiu fazer lá em Ananindeua. E hoje, muitos municípios do interior do estado, eu recebo vários convites, a Flávia vai receber muitos convites, muitos municípios do interior do estado, secretarias de saúde, secretarias de educação envolvida. Eu acho que não tem uma bandeira mais transversal do que essa, que é a questão do autismo, principalmente entre saúde e educação. A gente falar sobre autismo, a gente precisa trazer as pessoas da saúde e a gente precisa trazer as pessoas da educação, porque não existe tratamento, não existe nada que a gente vá fazer que a gente não envolva todos esses profissionais. Então, hoje, dentro das escolas, é algo que a gente já avançou um bocado, mas ainda tem uma longa jornada aí pela frente. A gente precisa fazer esses debates. Eu tenho uma bandeira que eu levanto e a gente já tentou resolver de muitas formas, mas não é fácil, sobre a questão do auxiliar de sala de aula. É algo que a sociedade tem se esquivado de fazer essa discussão por vários motivos. Primeiro, uma questão orçamentária, eu não posso negar isso. Claro que se a gente pudesse ter um profissional super especializado, com especialização em desenvolvimento infantil dentro da sala de aula, seria o ideal. Mas é algo que, na realidade orçamentária atual, é algo utópico, que a gente vai ter um profissional talvez mais qualificado do que o próprio mestre em sala de aula. Então, não tem muito sentido isso. A gente começa a ter alguns entraves para a gente conseguir desenvolver essa temática, mas toda vez que eu puder, eu vou estar batendo nessa tecla, eu vou estar lembrando essa situação e eu vou estar provocando esse debate. E o segundo ponto, e esse ano, falei ainda há pouco ali com a Flávia e com a doutora Bárbara, que é sobre... Esse ano eu queria fazer uma fala, pontuar, não só sobre a pessoa autista. Eu acho que a gente já conseguiu avançar muito, muito. Há 15 anos atrás, quando a gente via uma criança num restaurante tendo uma crise, normalmente as pessoas já olhavam muito com um olhar de julgamento, condenando principalmente os pais, porque a criança autista ela não tem uma característica física. Ela é uma criança fisicamente igual a qualquer outra criança. Ela é diferente de uma criança com síndrome de Down ou com paralisia cerebral ou alguma outra coisa que você já identifica, você já olha e já percebe. Essa criança, essa pessoa precisa de um pouco mais da nossa paciência, precisa de um pouco mais da nossa empatia. E já a criança autista, quando ela chega andando como qualquer outra pessoa, só que, em alguns momentos, ela entra em crise. E, por não ter essa identificação física, muitas pessoas de imediato julgavam, chamava a criança de malcriada, já achava que os pais não tinham dado a educação direito, que se fosse meu filho não estava fazendo isso. E hoje, 15 anos, 16 anos depois, eu acho que a gente já consegue ver, as pessoas já param para fazer essa reflexão. Será que essa criança não é autista? Então, todo mundo, isso eu tenho percebido dentro da própria sociedade, esse comportamento de amigos meus que não têm contato com uma criança autista, que não tem um filho ou um sobrinho autista, mas quando vê uma criança em algum tipo de crise, eles, antes de julgar, já fazem essa ponderação. Talvez essa criança seja autista. E quando a gente fala sobre isso, a gente vem aqui pedir, e todo ano a gente vem lembrar a sociedade, pedir, eu acho que o certo seria cobrar, né, Flávia? Mas a gente está, de uma forma muito humilde, a gente pede a compreensão das pessoas. A gente pede que as pessoas entendam que
a gente tem que ter um pouco mais de paciência com aquela criança, a gente tem que ter um pouco mais de empatia, a gente tem que se colocar no lugar daqueles pais. E é sobre essa questão dos pais que eu queria falar hoje, porque a gente fala tanto da criança, tanto da situação, mas os pais, uma família, uma criança com uma pessoa autista, não é só a criança que precisa de compreensão, é a família toda. Não, o problema não é só daquela pessoa, o problema é daquela família. E o quanto é difícil ter um filho autista. E certa vez eu estava no interior e uma pessoa falava, porque eu convidar o deputado Fábio, porque hoje, dia 2 de abril, a gente está comemorando o Dia do Autismo. Não se comemora o Dia do Autismo. Ninguém comemora por ter um filho autista. Ninguém faz uma festa em casa porque seu filho nasceu autista. É uma condição que a gente tem que aprender a conviver. E a gente vai desenvolver amor como por um outro filho que não tem autismo, tudo. Isso vai ser da mesma forma, mas vai exigir muito mais paciência, muito mais resiliência, muito mais abdicação. E isso é algo que eu acho que a sociedade ainda não conseguiu entender. A gente vê isso pelos próprios números de mães abandonadas pelo marido quando descobrem que tem um filho autista, que aquele pai vai ter que ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento, que aquela mãe nem sempre vai estar disponível para ele, que aquele filho vai exigir mais atenção, às vezes até mesmo do irmão, que não pôde ter a atenção que ele merecia ter, porque a mãe precisou dar um pouco mais de atenção para aquele filho que é autista. Então, hoje, a mensagem que eu queria deixar é nesse sentido. Vou fazer o meu pronunciamento na Assembleia na terça-feira para falar sobre isso. Eu acho que o Estado, se nós pudermos, eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter, sim, uma semana de conscientização e de amparo às mães e pais atípicos. Eu acho que isso, por mais que seja simbólico, mas já é um conforto. E eu só fui entender o que é uma palavra de conforto quando eu perdi minha mãe. Eu recebi trocentas mensagens no meu WhatsApp e eu li todas elas. Mesmo doendo, mesmo difícil, às vezes a gente acha, não vou mandar porque essa pessoa deve estar muito triste, aborrecida. Isso ajuda. Ajuda sim. A gente se sente um pouco acolhido quando a gente recebe uma mensagem de uma pessoa se colocando as suas condolências e mostrando o quanto aquela pessoa faz falta, de fato, na vida delas. Então, com essas palavras que eu gostaria de iniciar essa sessão e começar aqui chamando as pessoas da mesa para que possam fazer o seu pronunciamento. Começar com uma amiga minha aqui, minha conterrânea de Ananindeua, que é uma lutadora, está na batalha junto comigo para que a gente possa concluir o Hospital Infantil de Ananindeua. Eu tive os deputados, o governador, eu acho que houve um grande consenso aqui dentro de que o Hospital Infantil de Ananindeua, que ele seja denominado Doutora Amira Figueiras. E já foi aprovada essa lei. Então, aquele hospital que está sendo construído hoje lá em Ananindeua, um hospital infantil, que é para cuidar de crianças, que é o que minha mãe sempre fez a vida toda, o nome desse hospital será Doutora Amira Figueiras. Mas a gente está com um problema, um convênio entre o governo do Estado, que o Estado já repassou tudo que tinha para repassar, o hospital não está pronto. Isso é algo que tem me magoado, machucado, minha família até, que eu quero, o quanto antes, poder ir lá e cortar essa faixa e a gente poder ver o Hospital Doutora Amira Figueiras em Ananindeua funcionando, um hospital infantil aqui do Estado. Então, passo a palavra aqui para a doutora Monique. Bom dia a todos. Me chamo Monique, estou vereadora no município de Ananindeua. Primeiramente, agradecer o convite do deputado Fábio Figueiras em participar e compor a mesa. Com muita honra que a gente vem aqui falar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho. Então,
Primeiramente, colocar para vocês que eu também sou mãe atípica. Foi um diagnóstico tardio e eu nunca contei essa historinha para o Fábio, mas a época que eu comecei a procurar por ajuda, que eu comecei a perceber que tinha algo diferente nas minhas filhas, eu pedi ajuda para uma mãe, uma amiga, que é mãe atípica, e ela referenciou a doutora Mira, ela disse que era uma referência, então foi a partir daí que eu conheci o trabalho dela. Então, sem dúvida alguma, dentro do nosso estado, a doutora foi uma referência, ainda é, através de todo o seu trabalho e todo o relato que o deputado pôde contar aqui para a gente. E uma coisa que me chamou a atenção também na tua fala, Fábio, sobre os desafios das políticas públicas. A gente entende que é uma geração que está sendo diagnosticada e que esses números cada vez mais vão aumentar. E, no meu entendimento, o que hoje está escrito talvez não seja a melhor forma de estar fazendo o trabalho dentro da educação. Então, a gente se debruçar nessas questões, a gente buscar reescrever e formar um grupo de trabalho onde a gente venha se debruçar e pensar de que forma a gente consegue melhorar o atendimento dessas famílias, o acolhimento e o suporte que é necessário. E outra coisa também que eu queria colocar para vocês é em relação à situação do município de Ananindeua que a gente vem enfrentando. A gente sabe que a saúde ela é sempre muito delicada e eu recebo muitas denúncias, muitas falas sobre os centros de atendimento que não acontecem da maneira correta, que não tem medicação. E, como vereadora, é muito importante que a gente vá fiscalizar, porque esse é o papel do vereador, ele ouvir o que está acontecendo. Então, eu tenho buscado isso, eu tenho ido aos locais, verificado como estão as condições do ambiente e buscado providências para que a gente cobre do poder público que o que é de direito seja cumprido, seja garantido. No mais, para não me estender na minha fala, a gente tem outras pessoas para falar. Esse é o recado que eu queria colocar aqui para vocês, deixar o mandato à disposição, as famílias que quiserem me procurar, as pessoas que estiverem aqui também, nós estamos disponíveis a nos debruçarmos nessa pauta, nessa causa e conquistar, sim, avançar cada vez mais. Obrigada a todos. Obrigado. Legal esse relato seu, minha mãe. Eu queria aqui chamar o meu irmão, que é hoje quem está à frente do Instituto Arima, que é um grande... tem se dedicado muito para isso, é um grande parceiro, é uma pessoa que tem colocado aí para frente as coisas e tem lutado muito para que a gente possa avançar cada vez mais. Então, convidar aqui o Saulo Figueiras, diretor da Clínica de Desenvolvimento Infantil Espaço Arima. Olá. Bom dia a todos. Bom dia. É uma honra para mim estar aqui hoje. Obrigado, meu irmão. Eu venho representando a clínica. Acho que, se ela estivesse aqui hoje, ela com certeza diria para eu aproveitar esse espaço falando mais da causa do que dela mesmo. Eu tento pontuar o meu comportamento sempre dessa maneira, sabe? Menos sobre ela e mais sobre a causa, porque eu sei que lá de cima ela deve estar espiando tudo que a gente faz aqui embaixo, trabalhando também. E o Dia Mundial de Conscientização, como o Fábio já falou, é esse dia que a gente supostamente deveria refletir, sobre as mudanças que o autismo está provocando no mundo. Assim, eu vejo mudanças positivas nisso tudo que está acontecendo. Eu percebo que nunca na história da humanidade os profissionais da área de saúde, principalmente da saúde mental, foram tão valorizados na história. Eu percebo que, pela primeira vez, nós realmente estamos desacelerando para prestar atenção no nosso próximo, sabe? E não é por um motivo religioso. Dessa vez é por um motivo bem mais
pragmático do que qualquer fundamento ou crença religiosa. E eu acho que isso, sim, é um avanço. Eu percebo que a gente agora já começa a escutar um pouquinho do outro, porque se tornou inevitável. Assim, o CDC americano atualmente atualizou a taxa de 1 para 36. Crianças até 8 anos de idade estão nascendo autistas. Em percentuais, isso parece pouco, 3,5%. A gente não tem absolutamente nenhuma clareza sobre esse número no Brasil, nos outros países, nem mesmo nos Estados Unidos, por uma série de vieses. E o principal deles ainda é a negação, né? Assim, de alguma forma, nenhum pai, nenhuma mãe, obviamente, gostaria de receber esse diagnóstico. Gostaria de receber esse diagnóstico. Gostaria de receber esse diagnóstico. Peço para o pessoal do áudio aí fazer uma revisão aqui, né? Alô? Então, ok. Acho que o cerne da conscientização é a gente virar esse jogo, né? É a gente promover um amparo, um acolhimento para que esse pai ele não esteja nessa posição negacionista e demore a procurar ajuda, porque o diagnóstico precoce, e ela falava isso há mais de 20 anos, é a chave do tratamento de sucesso. Quanto antes o diagnóstico começar, maiores as chances de recuperação cognitiva daquele indivíduo, daquele ser humano. Então, a gente sabe que, a partir dos 2, 3 anos de idade, um bom médico, especialista em desenvolvimento infantil, já consegue fazer um diagnóstico assertivo. E aí vem a segunda coisa que ela sempre martelava com a gente. Um laudo bom é aquele que aponta a carga horária das terapias. Não é aquele laudo que apenas diz, é autista, ok. Quais são as terapias que ele tem que fazer? Essa. Ok. Mas se você não finalizar essa informação dizendo quantas horas de cada tipo de terapia, o tratamento anda a passo de tartaruga. Era o equivalente a você chegar numa farmácia e dizer, eu estou com a garganta inflamada. Beleza. Toma uma amoxicilina. Ok. Mas se você estiver tomando a de 100 miligramas e a tua garganta estiver precisando ali da de 400, você vai tomar 2 anos, 3 anos de antibiótico e a tua garganta não vai ficar boa nunca. Então, esse foi a primeira grande contribuição que a mamãe promoveu em toda a região norte e nordeste do país. Ela mudou o formato dos laudos. Ela disse, olha, um laudo só te ajuda quando ele tem a carga horária inclusa nele. A segunda coisa que ela deixou muito claro para a gente, né? A multidisciplinaridade é essencial. Se a criança não receber um tratamento diversificado para cada um dos aspectos do espectro, a probabilidade de outras comorbidades se instalarem é certa, é certeira. E, por último, que eu acho que essa foi a grande última contribuição dela, só a multidisciplinaridade não basta. Nós precisamos promover a transdisciplinaridade, que é fazer com que cada especialista invada um pouquinho o trabalho do outro. Ou seja, dentro do trabalho do fono tem um pouco da psicologia, dentro do trabalho da psicologia tem um pouco do fisioterapeuta e vice-versa, em todas as direções. E quando essa equipe não se integra, ou quando esse papel de integrador de todo o tratamento fica nas costas dos pais, a chance do tratamento desacelerar ou mesmo falhar é muito grande, porque o dia a dia já é uma pressão imensa para os pais. Então, vamos tentar fazer com que essas informações nos tratamentos sempre
se integrem. Se não dá para contar com o paizinho, que a equipe se procure. Se não dá para ser a equipe que tem ali uma outra pessoa, um agente externo, fazendo essa transdisciplinaridade acontecer. Hoje, no Arima, a gente acolhe cerca de 200 crianças nas nossas 3 unidades. Um modelo que o Arima criou, que a doutora Mira criou para o Arima, ele é inédito por causa deste fator da transdisciplinaridade. Ele não é facilmente mimetizável, ele não dá lucro, porque a gente só aceita um paciente quando ele topa fazer todas as terapias com a gente. Então, é muito difícil para a área pública ou mesmo para a área privada que tenha uma abordagem mais focada no lucro, de tomar uma decisão tão corajosa, né? Sacrificar do próprio lucro para montar uma equipe tão grande, tão integrada e dedicar tempo para promover essa transdisciplinaridade. Mas a gente já sabe, pelo que está acontecendo em países de primeiro mundo, que é este o futuro. Provavelmente as clínicas vão se fundir com as escolas em curto prazo, a gente não sabe quando, mas é para esse lugar que a gente está caminhando, que realmente, assim, recuperação cognitiva, que é o termo que a gente usa hoje, falar só tratamento já não resume o nosso trabalho, é um desafio hércules. Assim, é um desafio que só ela mesmo para encabeçar um negócio desse. Ela conseguia trabalhar 14, 16 horas por dia para poder fazer essa magia acontecer. Então, sim, eu sou um profundo admirador do trabalho dela e acabei virando um agente da causa, um agente do movimento que ela criou e, mais importante do que lembrar dela, é lembrar dos valores que ela promovia. O amor, a aceitação, a paciência, o perdão. Assim, o perdão é um desafio inestimável para todos nós, né? O escutar. Assim, o celular tomou muito da gente nesse sentido, né? Nós ficamos cada vez mais hedonistas e imediatistas, viciados em dopamina. Acho que o tanto de bem que esse aparelhinho promove é o tanto de mal. Então, a gente tem que aprender a usar ele com mais responsabilidade. E, por último, assim, eu percebo que os graus de conscientização estão se sobrepondo na nossa sociedade, né? A gente percebe grupos que ainda vivem praticamente na era das trevas em relação ao que é o autismo, do seu diagnóstico, do seu papel, da sua integração, e grupos que estão ali no futuro, já promovendo uma inclusão profissional, promovendo um aumento do suporte às famílias. Então, estamos convivendo com múltiplas realidades, e o nosso desafio é homogeneizar isso, é fazer com que esses tabus, esses preconceitos, essa falta de entendimento desapareça. Então, para isso acontecer, a gente tem que permitir que as pessoas se identifiquem como autistas. Tanto os pais possam identificar seus filhos, porque, como o Fábio explicou, fisicamente é praticamente impossível detectar, e os adultos autistas também não tenham mais nenhuma restrição em admitir que são neurodiversos. O conceito de neurodiversidade e neurodivergência não é a mesma coisa, né? Diversidade é um conceito sociológico, divergência é um conceito biológico. Então, essa discussão precisa evoluir, sabe? Os autistas são neurodiversos, ok, mas isso não pode virar um capacitismo, não pode virar uma oportunidade para um político mal-intencionado para tomar direitos que esse grupo precisa ter, né? Então, eu espero que a gente, em algum momento,
a taxa de prevalência do autismo pare de crescer, né? Todos nós esperamos isso, e que, nesse momento, a gente esteja vivendo um planeta bem mais bonito do que esse que a gente está agora. Mas, para isso, todo mundo vai ter que fazer um sacrifíciozinho, né, de compaixão. Obrigado a todos, obrigado ao resto da mesa. Eu que agradeço, Saulo, pela sua contribuição e a sua fala aqui conosco. Eu quero aqui passar para a doutora Flávia Marçal. A Flávia, que é minha amiga já de muitos anos e tem uma jornada aqui, ela que intensificou essa jornada muito forte junto com a Nay Barbalho, que é uma amiga também, e a Flávia vem se destacando aqui, seja na Assembleia, onde ela já trabalhou, em outros lugares também. Então, a Flávia, que é superintendente da primeira infância de Belém. Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite, meu amigo, em seu nome, agradecer esse trabalho em favor das pessoas com autismo. Eu, como mãe atípica, sempre fico muito emocionada. Provavelmente irei me emocionar até o final da minha fala, porque hoje é um dia muito importante para a gente homenagear uma pessoa que faz parte da minha vida. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história com a doutora Mira. Queria aqui homenagear também o seu Alexandre. E quero dizer para vocês que a minha história com a doutora Mira começa quando eu ainda era criança. Nós convivíamos na Rua do Sol. E eu me lembro, seu Alexandre, eu tomei banho na piscina do Espaço Arima quando eu era criança, porque a doutora Mira acolhia ali, era uma rua que tinha uma juventude que cresceu juntos. E a minha mãe, Catarina, trabalhava, né, numa das empresas ali, e a gente cresceu todos juntos ali. A doutora Mira sempre muito acolhedora, e eu me lembro de diversos finais de semana em que a doutora Mira abria ali aquele espaço e recebia todas as crianças. A gente teve uma infância muito feliz, exatamente pelas oportunidades que foram dadas. Quis o tempo que a gente se reencontrasse de uma forma mais específica no ano de 2013, que foi o ano que eu tive o diagnóstico do meu filho. A gente já tinha procurado diversos outros pediatras, inclusive, infelizmente, o pediatra que fazia o acompanhamento do meu filho, certamente até por desconhecimento, não aplicou um protocolo que é importantíssimo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é o protocolo dos marcos do desenvolvimento infantil. E a gente procurou a doutora Mira como uma referência, e ela fez esse diagnóstico. Eu já tinha uma noção de que realmente o diagnóstico seria de autismo, e ali a gente teve a confiabilidade, né, no profissional que a doutora Mira sempre foi. E aí nossa história se cruzou de novo. E, posteriormente, numa das caminhadas, eu nunca me esqueço, eu quero, inclusive, aqui fazer esse relato público, eu já falei sobre isso algumas vezes, do quanto a doutora Mira foi responsável pela minha entrada na militância do autismo. Eu tive a oportunidade, acho que foi no ano de 2014, de encontrá-la na Praça Batista Campos, e já era advogada nessa época, já era professora da universidade, e ela me fez essa convocatória. Ela disse assim: olha, você tem que começar a trabalhar pela causa. Você precisa começar, a gente precisa de braços. Vocês sabem que a sua mãe era assim, né? Ela já, não, vamos trabalhar. E, desde esse dia, eu realmente comecei a ter a consciência de que era preciso fazer esse trabalho. Logo depois eu ingressei no Grupo Mundo Azul, enfim, a gente começou essa grande mobilização. E aí a gente continua essa história, criando os NATEAs, pensando sempre em práticas baseadas em evidências científicas. E quero falar também um pouco da doutora Mira como professora. Ela foi minha professora no programa de pós-graduação em transtorno do espectro do autismo. E, como aluna dela, eu consegui realmente ter a completude da importância de se acompanhar o desenvolvimento infantil. Guardei isso numa cava bem profunda do meu coração, porque eu sabia que, em algum momento, eu ia ter a oportunidade de trabalhar isso de uma forma mais intensa. E, quando fomos elaborar os NATEAs, novamente, a doutora Mira foi responsável, com a sua história, pela elaboração da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará, que faz as recomendações sobre o atendimento de pessoas com autismo. E quero dizer que somos pioneiros, em nome de doutora Mira, de lembrar que o acompanhamento do desenvolvimento infantil e que o diagnóstico de pessoas com autismo não é privativo de neuropediatras, muito pelo contrário. Mais uma vez, doutora Mira era uma pediatra e que foi responsável por grandes diagnósticos, né, pela recomendação exatamente com qualidade desse laudo. O meu laudo foi esse laudo, né? O Saulo estava falando, e eu me lembro, eu até pedi para minha mãe me mandar uma foto aqui do laudo do Matheus, que foi exatamente isso, eu guardo até hoje
o laudo que a doutora Mira deu ao meu filho, porque foi a primeira vez que eu realmente recebi essa recomendação de qual seria a carga horária, de quais seriam os profissionais, de qual seria a indicação terapêutica. Isso fez toda a diferença. Isso foi um divisor de águas na minha vida enquanto mãe atípica, porque foi aí que eu comecei a entender para onde eu deveria ir, e a gente levou isso para a construção de uma política pública. Então, quando a gente teve a oportunidade de elaborar a nota técnica da CESPA, tem um artigo dessa nota técnica, dessa resolução, que, inclusive, indica exatamente isso, né? Que o diagnóstico deve ser feito também por pediatras, porque a puericultura, que foi uma coisa que sempre foi muito bem trabalhada pela doutora Mira, precisa ser valorizada. O acompanhamento de desenvolvimento infantil precisa ser um compromisso dos profissionais da pediatria, dos profissionais da atenção básica à saúde. Esse precisa ser um compromisso, inclusive, de todos aqueles que atuam na gestão pública, exatamente para que a gente consiga ter um diagnóstico mais precoce e uma intervenção precoce também. E aí, chegando já agora nesse finalzinho, né, nesse momento de agora, já novamente, sempre inspirado pela doutora Mira, para quem não sabe, e aí eu convido todos vocês a pegarem um instrumento essencial quando a gente fala de desenvolvimento infantil, chamado Caderneta da Criança. E nessa Caderneta da Criança, se vocês forem nas últimas páginas, eu vou me emocionar, vocês encontrarão o nome de doutora Mira. Queria pedir uma salva de palmas, porque esse instrumento... Eu tenho muita honra. O doutor Alexandre vai chorar também comigo. Mas, assim, vocês não têm noção da minha honra de ir a Brasília e dizer que uma médica paraense construiu um protocolo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma tecnologia social que transforma vidas. Se o meu filho tivesse tido acesso a essa tecnologia no tempo certo, eu teria tido esse diagnóstico muito mais recente. E esse avanço hoje possibilita que o MChat, essa percepção da importância do acompanhamento do diagnóstico, permite que hoje a caderneta da criança tenha o MChat, que houve uma tentativa de retirada desse protocolo, e nós estivemos em Brasília cobrando do governo federal. Falei em nome novamente da doutora Mira, e esse legado eu quero deixar aqui, o meu compromisso na Prefeitura de Belém. Uma das minhas primeiras ações como superintendente da primeira infância foi levar esse tema ao prefeito de Belém, ainda na campanha, depois já como superintendente, da importância da utilização do protocolo, dos marcos do desenvolvimento infantil em todas as escolas, em todas as unidades básicas de saúde. Nós já estamos com um programa de saúde na educação, PSE, exatamente para que todas as crianças do município de Belém que estejam matriculadas tenham o acompanhamento do seu desenvolvimento infantil. Então, isso é um legado da doutora Mira, isso é a história da doutora Mira, e que eu quero aqui convidar a todos para que a gente continue honrando a história da doutora Mira e levando o conhecimento científico, a luta dela, para que isso se torne realidade cada vez mais na vida de cada uma das nossas crianças. Em nome, meu querido deputado Fábio, das mais de 100 mil crianças belenenses, eu quero deixar aqui o meu compromisso público de que até o final do mandato do prefeito Igor Normando, nós teremos a implementação desse protocolo em todas as escolas, em todas as unidades básicas de saúde, garantindo que a gente tenha o acompanhamento. Isso é um compromisso público meu, honrando o grande nome da doutora Mira Figueiras. Muito obrigada. Muito legal, Flávia. A fala da Flávia é sempre emocionante, né? E é bom que até a partir dessa reunião a gente tenha um compromisso público nesse sentido, né? Quanto mais pessoas se comprometerem com a causa, eu acho que mais aliados a gente vai ter para avançar. Quero convidar agora a senhora Bárbara Cose, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas com Autismo da OAB, né? Bárbara, por favor. Bom dia a todos. Me chamo Bárbara Cose, estou presidente da Comissão para a Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Pará. Gostaria de agradecer, deputado, o convite de Vossa Excelência, parabenizar pela iniciativa, porque, com certeza, é mais do que apenas um Dia Mundial de Conscientização. É todo uma vida de conscientização, talvez gerações de conscientização, para que nós possamos avançar. Gostaria aqui de deixar claro o compromisso da OAB, que está de portas abertas a Vossa Excelência e a todas as pessoas que necessitarem do nosso apoio.
Sou procuradora municipal, servidora pública e também sou uma pessoa com autismo e altas habilidades. Faço questão de dizer isso porque o autismo, como o deputado bem pontuou, ele não tem cara. E esse é o detalhe. Se eu não andasse com uma carteirinha, talvez ninguém soubesse. Assim como eu, por muitos anos, sequer sabia. Com relação a tudo que foi dito aqui sobre o legado da sua mãe, eu só tenho a dizer que a ciência sempre triunfará sobre todas as mediocridades. Os nossos cientistas, o nosso SUS, são a joia do nosso país. Nós vivemos um período de pandemia recentemente, e se não fosse o SUS, principalmente, muito mais pessoas teriam perdido a sua vida. Os técnicos que criaram em conjunto, não é, no Butantan e outros institutos federais pelo país a vacina, com o apoio de outros técnicos internacionais, tudo isso é precioso e é um legado que a ciência deixa para gerações. Um técnico que se debruça sobre a pesquisa é uma joia para o nosso país, porque ele literalmente se lapida todos os dias para entregar o seu melhor. Eu tenho o privilégio de vir de uma família de cientistas e advogados, a maioria médicos, pesquisadores também, professores, e foram essas pessoas que foram a minha terapia ao longo da vida. Recebi o diagnóstico de altas habilidades com 1 ano e meio, porque eu fui uma criança que não engatinhou, saiu andando. Fui uma criança que não balbuciou, saiu falando. Com 1 ano e meio, imagine, já cantando Travessia do Milton Nascimento para minha mãe. Toda a família se reuniu e foi na pediatra. Por coincidência, minha pediatra trabalhou com a sua mãe e minha tia, Graça Cosa, que aqui não está mais, também trabalhou com a sua mãe no núcleo central da CESPA. Minha tia era médica sanitarista e participou de várias campanhas de vacinação voltadas para a primeira infância, as quais eu participei também. Todas as minhas vacinas foram dadas assim, na CESPA. Tenho muito orgulho disso. Mas o que seria de mim se não fosse ter tido o privilégio de nascer numa família que sempre foi voltada para a ciência, para as artes e para a educação? A maioria das pessoas não tem esses acessos. Brinco que minhas terapias foram feitas em casa pela minha mãe, a doutora Rosana Cosa, que aqui está, que é advogada, pedagoga, ela também é uma pessoa com altas habilidades, e fui praticamente treinada em casa para me adaptar, porque a escola, por si só, não comportava as minhas necessidades. Eu era aquela criança que pulou várias séries, que quando chegou na escola, com 3 anos, já sabia ler e escrever, não queria ficar na sala, que queriam me jogar da alfa, imagine, para a 2ª, 3ª série, minha mãe não deixou. Quando eu estudava, ainda existiam as salas separadas, as salas dos especiais. E não pense que as altas habilidades não é uma deficiência, ela é. Tudo aquilo que é acima ou abaixo da média é deficiência. E eram lá que queriam me colocar. E a minha família não deixou, pensando no meu desenvolvimento social, apesar de eu brigar muito, porque eu realmente queria sair da minha sala. Mas acabou que tudo deu certo. No meio da pandemia, recebi meu diagnóstico, extremamente tardio, dos 29 para os 30, e desde então assumi o compromisso de colocar todo o meu coração, todo o meu empenho e a minha profissão, os meus conhecimentos à disposição da causa, porque eu acho que é necessário que se fale, é necessário que se extingam esses tabus, é necessário dar visibilidade ao óbvio, que todos nós somos diferentes. Partindo do ponto de vista jurídico, eu entendo que é muito importante, sim, que seja criada essa Semana Estadual de Conscientização. Gostaria de pontuar também o trabalho da doutora Flávia e da doutora Nayara Barbalho à frente da Comissão para a Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB. Elas duas foram pioneiras nesta comissão, foram incansáveis, trabalharam durante toda a pandemia por nós, pela causa, não é? E foram atrás dos nossos direitos. A doutora Nayara, mais na área da saúde, a doutora Flávia, incansavelmente no campo da educação. Se hoje eu tenho, por exemplo, acesso à CIPTEA, é graças ao trabalho da doutora Nayara à frente da CEPA. E se hoje as crianças do nosso município poderão contar com a cartilha da criança para avaliar os marcos do desenvolvimento e outras melhorias que já estão sendo pensadas em termos de políticas públicas e direitos efetivamente na prática, devemos à doutora Flávia, que tem esse compromisso que só uma mãe atípica pode carregar, sem demérito dos pais. Finalizo minha fala me colocando à disposição de Vossa Excelência novamente e de todos aqueles que precisarem da OAB, sem demérito das demais profissões. O advogado é a única profissão
que na nossa Constituição está inscrita como essencial ao funcionamento da justiça. E aquilo que nós pudermos fazer, nós faremos incansavelmente, todos os dias, sem exceção, para nos disponibilizar para lutar pelo direito daqueles que não podem falar. Eu posso falar, os pais podem falar, mas muitos autistas jamais falarão. E eu sempre repito isso. Não é por isso que eles não terão nada a dizer. Quando você pensa numa pessoa com deficiência visual, você tem o Braille. Quando você pensa numa pessoa com deficiência auditiva, você tem, hoje, equipamentos moderníssimos que você pode colocar um aparelho, inclusive implantando diretamente no cérebro. E para o autista o que tem? Se você pensar num autista que não fala, o que vem à sua cabeça? Onde está o acesso à comunicação aumentativa, por exemplo? Onde está o acesso no próprio SUS? E isso não é uma crítica, é apenas uma reflexão. Do mesmo jeito que nós temos o teste do pezinho, da orelhinha, do ouvido, eu sonho com um dia em que o SUS conseguirá isso, eu tenho certeza que nós conseguiremos. O teste de neuroavaliação para todas as crianças. Isso é essencial. Muito obrigada à presença de todos vocês. Cada um que luta é menos uma criança que sofre e é menos um adulto que, como eu, só vai se descobrir, redescobrir e se remodelar muito mais tarde. Obrigada. Dando continuidade, quero agradecer aqui a Bárbara pela colocação, pela doutora Bárbara, e convidar a Bruna Pantoja, gerente regional da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, a PABB. Olá, pessoal. Bom dia. Antes de tudo, queria agradecer o convite aqui do meu amigo Saulo Figueiras e do deputado Fábio, que sempre nos acolhe e nos recebe no gabinete dele com todas as demandas que nós trouxemos. Hoje eu estou gerente da PABB, Associação de Pais e Amigos e Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, e atendemos mais de 300 famílias em vulnerabilidade social e financeira com todos os tipos de deficiência, mas a maioria dos nossos atendidos são crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico tardio de autismo. Antes de qualquer coisa, eu queria também aqui falar um pouco da doutora Mira. A doutora Mira, que antes de ser também uma pessoa que fez o movimento primeiro pela causa do autismo, ela foi, eu acho, uma grande professora para todo mundo que está aqui nessa mesa. Eu aprendi muito com ela, principalmente quando o Saulo falou sobre a carga horária dos diagnósticos. Isso é algo que a gente passa muito hoje para as nossas famílias, porque eles não sabem, eles não entendem, eles não têm essa orientação, infelizmente, de que isso é essencial para que as terapias, para que as consultas sejam mais promissoras, né? Hoje também eu queria falar sobre uma conquista e um ganho que nós tivemos muito bom o ano passado e que hoje nós tivemos esse ano também uma grande notícia. Belém é uma das poucas cidades no Pará que não tinha o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós tínhamos a lei há mais de 10 anos, mas ele nunca foi instituído. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência nunca havia sido instituído em Belém. E aí nós começamos uma movimentação com várias outras instituições e organizações aqui e conseguimos fazer com que ele existisse. E esse ano nós tivemos a grata notícia que ele também passou para a Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade, que está na coordenação da doutora Nayara e que também tem a doutora Flávia aqui, que muito nos ajuda o tempo inteiro. Então, eu não vou me estender muito na minha fala, vou ser mais breve, mas a única coisa que nós queríamos dizer sobre não só o dia 2 de abril, mas que sejam todos os dias, que a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, todos nós temos as suas finalidades, nós temos as suas habilidades, nós somos pessoas únicas e temos os nossos desafios diários. Mas o que nós queríamos, a APABB e também todas as outras instituições que estão aqui, que eu já vi várias pessoas que lutam diariamente conosco para essa causa, que nós possamos ter ganhos reais de inclusão, que a inclusão seja real, que nós podemos levar as pessoas com autismo, pessoas com deficiência, em todos os lugares que elas nunca adentraram, porque nós sabemos que hoje é muito difícil.
Muitas pessoas ainda veem crises de regulações de pessoas autistas e com deficiência com birra e como algo que as pessoas ainda não entendem. Mas a informação hoje, a partir desse diagnóstico, é muito importante para que a gente possa levar qualidade de vida não só para as pessoas com autismo, mas para as suas famílias. Obrigada, deputado, obrigada, mesa, e a APABB também está à disposição para contribuir com essa causa. Nós que agradecemos, Bruna. Passamos agora para... Antes de passar para a entrega do diploma, eu preciso saber se alguém tem interesse em se manifestar. Vou fazer uso da tribuna aqui. Por favor, levante. Pode vir aqui. Aproveitamos para registrar a presença da senhora Patrícia Castro, presidente da ONG APAN. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa e, primeiramente, agradecer o convite, que foi um convite bem carinhoso. Como foi mencionado, eu sou presidente da ONG APAN, que antes ela nasceu como Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Ananindeua, mas hoje nós passamos por uma mudança estatutária, agora somos uma associação a nível estadual, que abrange e abraça não só os autistas, como todos os neurodivergentes. E tenho muito a contribuir, não poderia deixar de faltar a essa sessão especial. Eu sou mãe atípica também de 2 pessoas com deficiência. A mais velha tem 19 anos, paralisia cerebral, microcefalia congênita e autismo nível 3. E eu recebi o diagnóstico do autismo da minha filha há mais ou menos uns 7 anos atrás, o tempo que a ONG APAN nasceu. Meu filho caçula tem um autismo, nível 2 de suporte e o TDAH. Então, a gente fica naquela fase ainda de não saber como o que é o autismo, a gente fica perdida, tem a fase da aceitação, tem todas essas fases, eu passei por todas elas. E hoje eu estou como presidente, mas eu sou tão pequenininha nessa causa e procuro aprender muito mais com as minhas colegas aqui, doutora Flávia, que também eu tive um acolhimento no início do diagnóstico dos meus filhos no Grupo Mundo Azul, né? Eu não posso deixar de relatar isso. E foi através da APAN, da ONG APAN, que eu recebi esse apoio maior. E a doutora Mira fez história, porque ela foi a madrinha fundadora dessa entidade. Eu gostaria de ler um pequeno trecho, que foi uma homenagem que a gente fez quando soubemos do seu falecimento, porque eu quero deixar registrado. Então, lá na nossa página está escrito assim: nossa associação não existiria sem o seu olhar. Sem o seu olhar acolhedor, de um ser humano incrível, que muitos tiveram o privilégio de conhecer e conviver. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de mães poderem lutar pelos seus filhos, pelo direito de seus filhos. Muito obrigada por ter sido madrinha responsável pela nossa existência e fundação. Muito obrigada por todo o legado que deixastes com muito saudosismo. Muito obrigada por acolher as famílias que um dia se propuseram na incerteza de uma investigação para fechamento de seus diagnósticos. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos através de suas instrutivas palestras e capacitações que enriqueciam o nosso conhecimento, não só profissional, mas também para os pais. Hoje, nós nos despedimos de você em vida, mas continuarás viva em nossa memória, em nossa história, como ONG e principalmente em nossos corações. Em nome da nossa entidade, de todas as famílias azuis, nós deixamos um abraço bem apertado, profundo,
a todos os seus familiares e a cada amigo e a cada paciente nesse momento de dor. Até breve, doutora Mira Figueira. E a história dela realmente marcou e marcará, e ela sempre vai viver em nossos corações e nossos pensamentos. E esse foi o legado que ela deixou. Hoje nós somos ainda uma entidade sem fins lucrativos, né? Nós sobrevivemos com doações, e a minha família é prova disso, que no tempo da pandemia, a ONG Iapan nos deu esse suporte, com cestas básicas, entre outros apoios também, com oficinas, com rodas de conversa, que me ajudaram a superar essa fase. E hoje eu posso dizer que eu sou uma referência para outras mães, para mostrar para essas mães que existe vida pós-diagnóstico e que elas conseguem, sim, levar uma vida social com seus filhos, que seus filhos podem ser o que eles quiserem. Hoje o trabalho da ONG Iapan também, ele fomenta o lado do empreendedorismo, que é justamente dando oportunidade para essas mães que não podem se formalizar, não podem ter um CNPJ por conta de um BPC que recebem. E quando vocês saírem ou quando entrarem, devem ter observado ali no hall que tem algumas mãezinhas nesse perfil, tá? Então, já deixo até o convite para que vocês visitem essas mães empreendedoras, tá? E desde já agradeço mais uma vez o convite de vocês, parabenizando por essa sessão. E contem com a ONG Iapan sempre, tá? Bom dia. Obrigado, Patrícia. Obrigado de verdade. Eu participei desse surgimento da PAN. Estive junto com a minha mãe desde das primeiras reuniões. Algumas reuniões aconteceram lá onde é o Arima. Na época era só a nossa casa mesmo. E a PAN, a gente participou de tudo isso e de toda essa história. Conseguimos alguns avanços na época lá em Ananindeua, a reestruturação do CAPCI. Estamos cobrando a construção do CAPCI, né? Foi lançado e prometido um novo CAPCI lá em Ananindeua, né, Luciete? Mas até agora ainda está no chão, né? Mas a gente vai cobrar, sim. Eu acho que as nossas crianças, não só de Ananindeua, mas de todo o Pará, merecem um local mais estruturado, mais acolhedor para se Desculpa, pessoal. Passar a palavra ao cerimonial. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará presta, neste momento, homenagens especiais em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à causa autista no Estado do Pará. Para dar início a este ato, convidamos o deputado Fábio Figueiras, juntamente com todos os membros da mesa, a se posicionarem aqui em frente à nossa mesa de honra para darmos início à entrega destas homenagens. Primeiramente, convidamos para receber esta homenagem a APAN, Associação de Pais e Amigos dos Autistas e Neurodiversos do Pará, sendo representado por Patrícia Castro. Chamamos também a Coordenadoria de Acessibilidade da Universidade Federal do Pará, DACES, sendo representado por Arlete Marinho.
Também será agraciada com essa homenagem a ativista social Elaine Nunes Saraiva. Convidamos também o Grupo Mundo Azul, sendo representado por Regiane Gonçalves Medeiros. Na sequência, convidamos também a doutora Isabel Neves. Temos também uma homenagem especial para a doutora Nayara Barbalho, que será representada, nesta ocasião, pela senhora Bárbara Cosi. Convidamos também senhor Nilton Magalhães, ativista social. Senhor Nilton foi devidamente representado por sua filha. E, na sequência, a homenagem vai também para Flávia Marçal. É homenageado também o Saber, Serviço de Atendimento em Reabilitação. Seu representante é o Júnior Beckman. Ela que deixou um legado duradouro no campo da medicina pediátrica. É a homenageada in memoriam de hoje, doutora Amira Figueiras. Será recebido por seu filho, Saulo Figueiras. Senhor Alexandre Figueiras receberá esta homenagem. A entrega de homenagens foi concluída. Podem todos retornar aos seus assentos, por gentileza. Depois eu passo para você. Ainda tem uma música que pediu para falar dele, mas vamos falar a Bárbara primeiro. Convidamos para fazer uma fala especial em nome de todos os homenageados de hoje, senhora Bárbara Cosi. Fui pega de surpresa. Esperar os colegas se assentarem. Que dia. Vendo o legado da doutora Mira, me lembrei
da inesquecível doutora Anise da Silveira, grande médica psiquiatra, que se recusou a dar choque nos pacientes, jogar água fria neles e acorrentá-los. Toda vez que um médico olha para o paciente com humanidade, e isso é o mínimo que se espera, a ciência vence e avança, porque é impossível fazer ciência sem amor. Na verdade, é impossível fazer tudo sem amor, sem paixão. Eu digo que eu sou apaixonada pelo meu curso. O meu hiperfoco é o direito. Sou apaixonada pelo meu curso desde pequena. A minha mãe foi louca o suficiente para me dar uma Constituição com 8 anos. Naquela época, todos os livros de direito eram físicos, não havia livro digital, e eu via minha mãe estudando para o curso da Escola da Magistratura do Pará que ela fez, e que eu, pequenininha, tive o privilégio de entregar o diploma de conclusão. E eu perguntava a ela: mamãe, o que tanto a senhora estuda? Já sabia ler. O que é a Constituição? Bárbara, tu não tens idade para entender. Se a senhora me explicar, eu vou entender. Esse é um lema que eu levo para toda a vida. Nós todos somos páginas em branco, onde nós podemos escrever aquilo que nós quisermos, se alguém tiver paciência e amor para nos ensinar. Desde então, o direito se tornou um hiperfoco, uma paixão, e desde pequeno eu dizia: mamãe, eu vou ser advogada, eu quero ser juíza. Pegava a beca da minha mãe escondida e saía correndo pela casa. Ia para a escola com a beca na mochila no dia das profissões, sem ela saber. E assim fui crescendo e me desenvolvendo. E quero ver essas crianças que estão hoje no Arima crescerem e se desenvolverem para serem cidadãos. Nós precisamos entender que as pessoas com deficiência, elas têm sim autonomia. Elas são pessoas no sentido jurídico da palavra. Elas não são, como se dizia antigamente, esse termo horroroso, que não existe mais na literatura jurídica, os loucos de toda sorte. Fosse algum tempo atrás, talvez eu própria tivesse sido institucionalizada por alguns comportamentos extravagantes na infância. Estava conversando mais cedo com o Saulo sobre isso. O que será dessas crianças que não tiverem acesso aos tratamentos quando elas crescerem e se tornarem adultas como eu? E como ficarão sem os pais, mas principalmente sem as mães, porque são as mães que ficam, sem demérito dos pais? Muitos falam sobre as moradias assistidas, o que é excelente, mas eu tenho sim o receio de que essas moradias assistidas sejam os novos manicômios, a depender de quem trabalhe com eles. Porque ainda existe muita ignorância, muito desamor, muita ganância em cima de uma causa. Há uns anos atrás, novamente, como o Saulo bem falou, o câncer era a doença que mais se falava, eram os tratamentos que mais se procurava, eram os tratamentos que mais os planos de saúde negavam, e as pessoas morriam à míngua. Hoje, com a legislação, é impossível, juridicamente, um plano de saúde negar um tratamento completo de qualquer tipo de câncer nesse país, porque se lutou para isso. Foram 20, 25 anos de uma luta constante, a OAB, inclusive, participando, para que essas pessoas pudessem ter o direito de se tratar. E hoje, o SUS, aqui em Belém, por exemplo, no Hospital Filoiola, trata e cura milhares de pessoas. Eu tive esse exemplo dentro da minha própria casa, com pessoas próximas a mim que se curaram integralmente pelo SUS. Meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de lhes dizer que, assim como os meus óculos, o autismo é uma lupa com a qual vocês nunca poderão enxergar o mundo como eu enxergo, mas isso não impede que nós possamos conviver em harmonia, isso não impede que nós possamos dialogar. As diferenças, antes de nos afastarem, nos aproximam, porque a humanidade é isso, como a peça do quebra-cabeça, um todo aparentemente disforme, que forma uma coisa só. Muitas pessoas não gostam da peça do quebra-cabeça como símbolo mundial do autismo. Eu já adoro. Tanto por gostar dos quebra-cabeças, outra paixão, quanto por entender que, para mim, a peça final do quebra-cabeça não é a peça que falta, mas é a peça que completa, integra o todo. E é assim que eu me sinto, hoje, com o meu diagnóstico, integrando o todo,
me aceitando, me compreendendo, entendendo os meus limites e indo além deles sempre que eu posso. Enquanto advogada e representante da OAB, gostaria de dizer a vocês que nós estamos ainda num processo jurídico lento, mas que se realizará com certeza, da aquisição dos direitos para as pessoas com autismo, que na legislação só passaram a ser consideradas pessoas com deficiências em 2012, ou seja, 12 anos atrás, 13 pelo menos, um nada, comparado à história jurídica do nosso país. O direito civil, para vocês terem uma ideia, tem mais de 5.000 anos. O direito dos autistas tem 12, 13. Nós iremos continuar incansavelmente indo a todas as partes, falando com as autoridades necessárias, sobretudo as autoridades dessa casa, que são as que podem nos propiciar as políticas públicas no âmbito estadual, porque eu sei que no âmbito do município nós já temos a nossa colega, a doutora Flávia, a doutora Nayara à frente, mas sei que temos também aqui nesta casa deputados e deputadas que se importam e que irão nos apoiar em proposições, em moções, em projetos de leis que sejam essenciais para a causa. O Estado do Pará é pioneiro em tudo que se refere aos direitos dos autistas, principalmente a implantação da CIPTEA, da CEPA, do direito a ter a hora a mais para tratamento do filho, né? A pessoa pode sair do seu emprego sendo servidora sem ter que compensar essa hora, e eu tenho certeza que nós avançaremos ainda mais. A OAB, enquanto entidade de classe, mas principalmente enquanto componente do sistema de justiça do país, está aqui a postos, vigilante, porque, como diria Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. É preciso encarar com firmeza, paciência, esse processo que todos nós caminharemos juntos e precisaremos de todas as autoridades constituídas para isso. Para finalizar, eu gostaria de agradecer àqueles que cuidam. Nós estamos organizando um evento, deputados e membros da mesa, final do mês, um evento cultural da OAB, em parceria com a Livraria Travessia, para que haja um debate, uma palestra, uma roda de conversa, para tratar justamente sobre o tema maternidades atípicas, diagnósticos e direitos. É preciso falar dessas mulheres que ficam. É preciso tratar, sobretudo nesse mês de abril, que coincide com um mês onde vários locais estão debatendo o período triste da ditadura militar, essa questão de demonizar as pessoas com autismo, demonizar qualquer causa relacionada à psicofobia. As pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, as pessoas que têm alguma demanda psicológica, ao longo da ditadura militar, foram quase todas institucionalizadas, a exemplo do que ocorria no manicômio de Barbacena, onde muitos autistas pereceram por falta de conhecimento, amarrados, deixados à míngua, com fome, sem roupa, entregue a si próprios, sendo mortos deliberadamente ou até se atirando, relatos onde pessoas se atiravam na água, no poço desse local. E nós debateremos isso, porque é necessário entender, mais uma vez, repito, as pessoas com deficiência têm vez e têm voz. Elas têm personalidade jurídica, elas estão no mundo do jurídico, elas têm capacidade de gerir os próprios atos, e aqueles que não podem gerir integralmente sozinhos, como eu, têm o mecanismo da decisão assistida. E se a pessoa realmente não puder tomar decisões, existe a tutela e a curatela, mas ainda assim o tutor e o curador têm responsabilidade de prestar contas ao juízo dos seus atos. A pessoa não está jogada à míngua. Existem leis que devem ser respeitadas e não é favor. Agradeço a cada mãe que fica, na pessoa da minha mãe que aqui está, que sempre esteve ao meu lado, que sempre me aceitou no meu jeito diferente de ser. Rô, você é incrível, eu amo você. Todas as mães que ficam e os pais também que fazem um papel de pai, porque isso é um recorte de gênero. A mulher é vista como a cuidadora natural, e isso não pode ser assim. Isso é um pensamento machista, arcaico, ultrapassado, e é necessário que mais homens assumam o seu papel de pai, mais do que ser homem, ser pai. Muito obrigado a todos vocês, e só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando. Eu sou uma felizarda na loteria da genética da vida, porque eu poderia ser qualquer um desses que não falam. Muito obrigado.
A gente só se surpreende nessas falas cada vez mais emocionantes. Muito legal. Eu quero, antes de terminar, parabenizar a Bárbara aqui pela fala. Eu acho que você conseguiu prender a atenção de todos nós e, de certa forma, emocionar cada um de nós com sua fala, com o carinho que você tem pela sua mãe, pela consideração, pelo respeito. Isso para a gente é muito importante. E toda mãe atípica, ela é um pouco mais sensível do que o normal, né? Porque ela já está, às vezes, em situações tão difíceis, e poder ouvir que uma declaração dessa deve ser muito gostoso, deve ser muito emocionante, uma sensação de dever cumprido danado. Eu quero aqui chamar, antes de fazer o encerramento, a Adeline, que pediu a fala aqui, e eu vou quebrar um pouco o protocolo para a gente democratizar a fala. Ela pediu para fazer uma declaração ainda quando estava recebendo a homenagem, então eu peço para que você fique à vontade. Bom dia. Doutor, muito obrigada por quebrar esse protocolo e dar oportunidade de fala. Meu nome é Adeline, eu sou terapeuta ocupacional e estou aqui representando a diretoria de acessibilidade da UFPA, mas também estou representando o meu pai, Nilton Magalhães. Então, fazendo recorte aqui do que a doutora Bárbara acabou de falar, é com muito orgulho que eu represento um pai, que é pai. Então, não é à toa que a minha família tem profundos agradecimentos à doutora Mira. Eu não gosto de falar, é muito difícil para mim me pronunciar, mas a sessão de hoje me deixou muito tocada, principalmente por ser quem é a doutora Mira. E eu acho que eu não ia para casa me sentindo bem, 100%, se eu não falasse, se eu não deixasse aqui publicamente a minha gratidão a essa pessoa, doutora Mira. Eu represento aqui a DACES, hoje nós estamos com 190 estudantes autistas na universidade. É uma verdadeira conquista e, ao mesmo tempo, entre tantas dificuldades desse acesso, a universidade tem sido pioneira nesses momentos de acesso e permanência com qualidade. Então, a nossa diretoria visa esse momento de permanência de qualidade aos nossos universitários autistas. Quando eu penso na doutora Mira, eu trouxe aqui 3 palavras: acolhimento, caminho e trabalho. O acolhimento que ela deu ao meu irmão, que, assim como com a doutora Flávia, tivemos muitas dificuldades para conseguir esse laudo, e com ela foi um acolhimento que deu um caminho para a minha família como um todo. Mas a doutora Mira é tão trabalho que ela não ficava só com meu irmão, não. Ela deu visibilidade para ele com muitas oportunidades, vários eventos, vai o Alan Cauê cantar, tocar. Então, somos muito gratos por toda essa visibilidade e trabalho que ela direcionou ao meu irmão. No auge das minhas comorbidades, eu passei a pesquisar, ir atrás de médicos. E o tempo todo eu escutava: mas você não pode ser autista, Adeline. Você tem amigos, você é formada, você trabalha. E eu sei que é uma realidade que a gente enfrenta, nesse diagnóstico tardio. E, por mais que a gente tenha a doutora Mira como referência pediátrica, ela, no auge do seu acolhimento, me acolheu. Eu falei: mãe, peça para ela me acolher. Eu sei que não é adulto que ela atende, mas eu preciso que ela me escute para saber se eu estou viajando ou não. Eu preciso de uma resposta. E a doutora Mira novamente acolheu. E foi um acolhimento totalmente diferenciado. Com esse acolhimento, ela me deu caminhos para me descobrir, me redescobrir, e me deu trabalho, porque eu saí de lá enquanto muitos buscavam invalidar. A doutora Mira começou a querer fazer um projeto no auge, contando todas as dificuldades que eu passava.
Adeline, vamos fazer um projeto? Infelizmente, esse projeto não deu tempo de construirmos, de fato, efetivarmos, mas é isso que a doutora Mira é. Enquanto muitas pessoas veem capacidade, veem limites, a doutora Mira está ali acolhendo, dando o caminho e trabalho, porque ela é trabalho, ela é concreto, ela é ação. Obrigada. Então, eu queria deixar aqui muito público o agradecimento pessoal a minha família tem por essa inesquecível mulher, que vai ser para sempre. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Adeline. Eu que agradeço. Eu acho que a gente, mais uma vez, mais um ano, a gente consegue aqui fazer essa lembrança, fazer essa mobilização. Eu acho que tudo ainda muito recente, né, para a gente. A perda da minha mãe ainda é algo que dói muito. A gente está aqui um ano, praticamente. Coincidência ou não, minha mãe fazia aniversário um dia após o Dia Internacional. Essa não foi uma data que a gente escolheu, uma data internacional de conscientização sobre o autismo. E minha mãe sempre fez aniversário no dia posterior a essa data. E todas as vezes que a gente reunia para fazer uma caminhada, para fazer uma reunião, fazer alguma coisa, alguém trazia um bolo e a gente cantava os parabéns para ela. Dessa vez está sendo diferente, mas a gente está, de alguma forma, aí homenageando e parabenizando ela, onde quer que ela esteja. Eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Contem com o nosso trabalho. A Assembleia Legislativa aqui, eu acredito que nos últimos 4 anos nós aprovamos um número significativo de diplomas aqui legais de legislação de amparo à pessoa do espectro do autismo. Conseguimos aqui implementar serviços. O próprio governo do Estado avançou muito na implementação de serviços de atendimento à pessoa com TEA. E ainda tem uma longa jornada pela frente. A gente precisa aí avançar, principalmente com as prefeituras, nas cidades aí onde a gente tenha mais de 50 mil habitantes, a gente possa ter pelo menos um CAPS ou um CAPSI. E acreditem, em muitas não tem, em muitas você não tem um CAPS para fazer o atendimento mínimo, né? Às vezes, até para pegar medicação, essas pessoas não conseguem ter um espaço adequado. Então, essa é uma longa jornada que a gente vai precisar travar. Precisamos do apoio do Ministério Público, precisamos do apoio das autoridades, precisamos da mobilização política também para fazer esse trabalho de esclarecimento, para que todos os prefeitos tenham a consciência do que é o autismo, para que a gente possa fazer com que, principalmente nas cidades assim mais distantes, que não coloquem qualquer pessoa para ser o auxiliar de classe dos nossos filhos. Que os prefeitos entendam essa responsabilidade, que esse não é um cargo para colocar qualquer pessoa. Precisa ser uma pessoa que tenha, pelo menos, no mínimo, um grau mínimo de instrução para poder lidar com essas crianças. Sala de aula não é depósito de criança, não adianta só botar na sala de aula e achar que vai aprender. Então, a gente precisa ter um discernimento, um entendimento entre nós para que a gente possa avançar com isso. Desde dessa política de inclusão em sala de aula, que é algo bem difícil de debater, não é simples, não. A gente tem aqui algo que foi feito com a melhor das intenções de fazer a inclusão. Muitas das vezes essa inclusão a gente não consegue fazer através da sala de aula, dependendo do comprometimento da criança, mas a gente precisa tentar. Eu acho que é isso que a gente vem colocando e vem conversando. E a gente precisa tentar, precisa insistir, porque é uma régua tão delicada, é uma baliza tão difícil de quem vai dizer, quem consegue, quem não consegue, né? Quem consegue acompanhar a turma, quem realmente não consegue.
Então, é uma jornada difícil a nossa. É uma jornada muito difícil de todos nós que estão aqui. Então, a gente precisa se apoiar um no outro, dar força um ao outro. Eu tenho uma filha que foi diagnosticada pela minha mãe, e eu só recebi o diagnóstico dela depois da minha mãe, a minha mãe já falecida, e tem um comprometimento muito grande de TDAH, além do autismo. Um autismo, eu diria que até um leve autismo, pelo menos foi assim que a Bruna, que é a médica que trabalhava com ela, sentou comigo, e foi toda uma preparação para me dar esse diagnóstico, porque eu sei bem o que é isso, essa fase da aceitação. A gente faz as comparações e a gente tenta colocar tudo, e as nossas expectativas vão lá para baixo, né? Quando a criança nasce, a gente espera tudo dos nossos filhos, acho que eles vão ser os melhores do mundo, né? E aí, quando a gente recebe um diagnóstico desse, as nossas expectativas caem lá para baixo, e aí depois vem as alegrias novamente. A gente vai comemorando cada etapa, cada conquista, cada coisinha, vai subindo, vai crescendo, e eu ainda vivo isso, mas sei exatamente o que cada um passa aqui. E queria aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer as autoridades, agradecer a Bruna, a Flávia, agradecer ao Saulo, que está aqui com a gente, agradecer a Monique, que pôde vir aqui com a gente. Muito obrigado, Monique, você saiu lá de Ananindeua para estar aqui com a gente. Mas é essa corrente que vai fazer com que a gente possa avançar. Ainda é um campo ainda muito inexplorado, mas tenho certeza que juntos a gente vai conseguir chegar longe. Eu até hoje tinha uma conversa que eu fazia muito com a minha mãe, ainda em vida, e perguntava para ela: mãe, será que o número de crianças autistas realmente está aumentando muito, ou a gente conseguiu desenvolver um diagnóstico que antes não era diagnosticado? Então, eu acho que essas respostas a gente só vai ter daqui a pelo menos uns 5 a 10 anos. A gente vai poder saber se realmente foi a ciência que desenvolveu, e agora a gente está descobrindo as pessoas autistas, porque até bem pouco tempo atrás se escondiam as pessoas autistas. Essa é a verdade. As pessoas autistas não saíam de casa, não tinham tratamento, sequer tinham direitos, como a Bárbara colocou. Então, agora a gente consegue enxergar essas pessoas que antes a gente não conseguia, ou se realmente nós, a sociedade como um todo, a gente está fazendo alguma coisa errada aí, que a gente está avançando, que está havendo esse descompasso, que não é nem genético, né? É algo tão difícil da gente entender, porque geneticamente são pessoas absolutamente perfeitas, e a gente não consegue entender o que está acontecendo ali na cabecinha deles que não está encaixando direitinho. Então, ainda tem muita coisa aí pela frente, mas seja lá o que vier, a gente tem que estar junto e a gente tem que estar preparado para viver tudo isso. Muito obrigado, e convoco todos para que a gente possa, de pé, entoar um hino do Pará. Festas, do progresso da paz.
Esta sessão encerra-se neste momento com o hino do Estado do Pará. Pela atenção, muito obrigado.